A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado à CIADEB e também à CJDB. E por misericórdia do Senhor, eu sou autor deste livro, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra. Neste canal, você sempre vai estar contando vídeos relacionados à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Toda segunda-feira eu estou postando os vídeos da lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, toda quarta dos juvenis e toda quinta-feira a lição dos adolescentes. E eu espero que esses vídeos sejam úteis para a sua vida e para a Escola Bíblica Dominical, tá bom? E se você gostar, não deixa, por favor, gentileza, deixa aquele like todo especial, aquele comentário, deixa o perguntário, pergunte aí, que é um privilégio poder assim estar respondendo as suas questões, tá bom? Se quiser sugerir algum vídeo, fica à vontade também. Hoje, por exemplo, nós estaremos comentando a lição dos jovens, tá bom? A lição dos jovens, a quarta lição desse nosso primeiro trimestre de 2022, datada do dia 23 de janeiro de 2022, tá bom? E vai trazer por tema um dos temas mais estudados, talvez, em questão do cristianismo. Questão do cristianismo, dos temas talvez mais estudados, porque tem tudo a ver a questão do processo de salvação ou para a salvação. O título da nossa lição é: você precisa nascer de novo. Essa questão de precisar é algo interessante, né? Que mesmo você vivo, mesmo você se alimentando, mesmo você comendo, mesmo você bebendo, mesmo você se divertindo, o ser humano, mesmo com tudo isso, ele precisa ainda nascer de novo. E isso chama muito a nossa atenção, porque o comentarista destaca esse tema, né? Você precisa nascer de novo. O engraçado é que ele coloca no singular, porque isso é uma necessidade de cada pessoa. Cada um cidadão, cada pessoa necessita nascer de novo. Mas esse nascer de novo é o que nós vamos estar estudando agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai estar abordando a questão da vida e obra do nosso amigo e irmão em Cristo Jesus, assim nós queremos, Nicodemos. E é necessário nós percebermos aqui que Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos, uma conversa de suma importância para a transformação do indivíduo, para a modificação do indivíduo e para que nós possamos entender o processo de salvação que é necessário ter para com as nossas vidas. Porque cristianismo, ou aceitar a Cristo, ou adquirir o direito da salvação, é sinônimo de transformação, de regeneração, de justificação. Então as pessoas, quando aceitam a Jesus, essas pessoas, elas deverão nascer de novo. Por que eu digo deverão? Pastor, mas é todo mundo que aceita Jesus? É claro que não. Quando nós falamos aceitar Jesus, nós, por exemplo, somos da Igreja Assembleia de Deus, nós temos o hábito, né, de perguntar, pedir que as pessoas levantem a mão, né? Isso só serve por uma questão de identificação, para que a igreja possa conhecer, identificar as pessoas que estão se tornando evangélicas. Mas muitas dessas pessoas, talvez, já saíram de casa crentes. A igreja só não conheceu. Quantas pessoas aceitou Jesus em casa e só foi ser reconhecido na igreja? Ou quantas pessoas também levantaram a mão na igreja, mas nunca aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então, Jesus, ele vai ter essa conversa com Nicodemos, conversa com relação à cristologia, que vai trazer a doutrina de Cristo, e também a questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. São dois temas que vão estar sempre unidos, a questão de Cristo e a questão da salvação, porque a salvação só é adquirida, só vem para o ser humano através de Cristo Jesus. Então, por isso que a salvação está vinculada diretamente à cristologia, que é a doutrina de Cristo. Você já estudou sobre cristologia? Você já estudou sobre soteriologia? Eu sei conhecimento, se você é leitor da palavra de Deus, você conhece muito bem essas doutrinas. Talvez não com esses nomes, né, de Gia, né? Não, mas talvez você conhece pela doutrina do conhecimento da palavra do Senhor, pela leitura da palavra de Deus, que já nos dá bastante conhecimento. Tá bom até aí? Então vamos lá. O primeiro ponto, o comentarista colocou assim, olha, uma mensagem clara. Uma mensagem clara. É necessário nós percebermos o seguinte: Nicodemos, ele era um fariseu. A Bíblia chega a dizer que ele era príncipe dos fariseus. Então, Nicodemos era uma pessoa que tinha uma religião, era o judaísmo, a sua religião. Na sua religião chamada judaísmo, ele tinha muitas preocupações com relação à santificação ou à separação. Por isso que o próprio nome fariseu significa separado. Agora, separado de quê? Separado do povo que não gosta, separado das imundícies. De que é que os fariseus eram separados, né? Dos samaritanos. Então, essa linha de pensamento, esse grupo chamado dos fariseus, eles se importavam muito com a separação, às vezes, das pessoas. Separação dos lugares, separação dos rituais.
Eles tinham muito essa preocupação de tentar demonstrar uma santidade, demonstrar uma vida diferente através dos seus comportamentos, das suas atitudes. É por isso que normalmente o fariseu ele não ia em tudo que é lugar, ele não estava em todos os lugares, ele não frequentava todos os lugares. Ele tinha bem essa diferença com relação à sua própria conduta. Então, se fôssemos falar com Nicodemos, Nicodemos conhecia muito bem a religião, a questão do próprio Deus, o Deus do Velho Testamento, né? O Jeová, o Yahvé. Ele conhecia muito bem a questão do Deus, a questão das cerimônias, a questão das festas comemoradas em Israel, a questão da Páscoa, a questão do tabernáculo. Então, tudo aquilo que fosse voltado para a questão religiosa dos judeus, o Nicodemos ele tinha. A questão da guerra, a questão das lutas, a questão de olho por olho, dente por dente, a questão da necessidade de guardar a lei, a Torá, de guardar o sábado. Então Nicodemos era um homem cheio de religião. Mas o interessante é que Cristo chega aí agora e vai quebrar todo esse paradigma. Tudo aquilo que Nicodemos achava que era necessário fazer, que era necessário ter, que era necessário seguir, Jesus chega agora e vai quebrar tudo. Porque uma coisa que o Velho Testamento não tinha era o conhecimento do Filho de Deus. Tanto que tudo no Velho Testamento é Deus, 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 Deus. E agora no Novo Testamento nos é revelado agora a pessoa do Filho de Deus, o primogênito, o unigênito de Deus, o Filho de Deus, que é Deus. Olha só que coisa interessante. Então isso para os judeus trouxe uma grande dúvida, grandes incertezas com relação. Mas quando Nicodemos ficou sabendo que existia um Jesus que estava pregando, que estava realizando grandes milagres, e o seu ensinamento é diferente, Nicodemos agora tem o interesse de conversar com esse Jesus, para que pudesse entender qual era a vontade desse Jesus, qual era o ensinamento de Jesus, o que Jesus entendia pelo processo de transformação, o que Jesus entendia sobre a Torá, para que assim Nicodemos pudesse entender se aquele ensinamento que Jesus estava agora ensinando, se vinha realmente de Deus ou não. Tanto que Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Muitas pessoas questionam, mas por que Nicodemos foi à noite ter com Jesus? Será que ele tinha vergonha de Jesus? Será que ele não queria ser visto pelos judeus indo visitar Jesus? É uma indagação. Ou será que Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque era um momento de muito mais calmaria? Era um momento que as pessoas não estavam cercando. Ele teria condições de conversar com Jesus. Porque o que Nicodemos queria era entender essa doutrina. Entender o ensinamento de Jesus. Ele precisava compreender, porque tudo aquilo que Nicodemos aprendeu estudando a Torá, com relação à lei, com relação aos costumes, com relação ao Talmud, precisaria ser mudado, precisaria passar por um processo de transformação. Agora, por exemplo, que só adorava-se a Deus, de repente agora aparece o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, querendo também digno de adoração. Como é que vai ser esse processo de adoração pelos judeus? Então, por isso que agora ele vai ter com Jesus, e principalmente a questão da noite. Então a mensagem de Jesus para Nicodemos já deixa bastante claro que para esse processo agora de salvação, de transformação, não necessita somente ter uma religião, você ser religioso. Não adianta você ter cartão de membro, não adianta você ser pastor, não adianta nada disso. É necessário nascer de novo, uma transformação, uma regeneração, uma mudança de vida e de comportamento. Então a conversa de Jesus é bastante clara, não adianta somente ser religioso, não adianta somente guardar a lei, precisa haver também uma transformação interna de dentro para fora, e não somente de fora para dentro. Os judeus, a grande preocupação dos judeus era que a sua transformação fosse de fora para dentro. E agora chega o cristianismo de Jesus pregando diferente. A transformação ela vem de dentro para fora, porque ela tem que ser genuína, tem que ser com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, tem que fazer parte de todo o seu processo enquanto de vida. Meu Deus, é coisa interessante, viu? Mas deixa eu parar aqui um pouquinho para pedir a vocês, se inscreva no nosso canal. Gente, eu estou muito feliz nesse ano 2022, muitas pessoas novas chegando no nosso canal. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, é muito importante, viu? Eu estou muito feliz mesmo, muito obrigado a todas as pessoas que têm sido inscritas no nosso canal, cada vez mais as mensagens que eu recebido, que Deus abençoe, tá bom? E não esqueça de deixar seu comentário também, que é muito importante. Então Jesus traz uma mensagem clara, que não basta ser religioso. Nicodemos, sendo fariseu, gente, o fariseu é aquele que conhecia a lei, meu irmão. Se você conversasse com o fariseu, ele ia mostrar da lei de ponta para ponta. Os fariseus conheciam todos os 613 preceitos contidos na lei, que precisava não poderia fazer. Então os fariseus tinham muito conhecimento da palavra, tanto que essa questão dos fariseus, eles surgiram pela necessidade de santidade, pelo processo de transformação, de guardar os preceitos da lei e não viver uma prática do pecado. Mas ao longo da história, muitos foram se perdendo. Começou a deixar que a questão da lei, a questão dos rituais fosse maior do que o tratar, do que o cuidar do outro, do que o amar o próximo.
Então os fariseus foram se perdendo ao longo da história, porque foi deixando o princípio do amor, da solidariedade, e passou a seguir somente os rituais, criticar que não lavava a mão, criticar por essas coisas que na verdade não transformam a vida de ninguém. Se faz necessário ter uma conduta boa, se faz algo necessário se vestir bem, e se faz necessário, mas isso não vai nivelar ou caracterizar o caráter de ninguém. Jesus conhece o nosso interior. Uma coisa interessante é essa, irmãos, nós seres humanos, normalmente nós conseguimos enxergar o exterior das pessoas. Mas o interior, o próprio Jó vai dizer em sua palavra, no seu livro, que nós só conhecemos, Deus conhece a nossa estrutura. E quando fala que Deus conhece a nossa estrutura, o salmista vai no Salmo 139, vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura, que o Senhor nos sonda, que Ele penetra dentro da nossa alma, do nosso espírito e conhece tudo aquilo que está escondido para a sociedade, que está escondido para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, mas Deus reconhece todos os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações, as intenções, os nossos pensamentos, Deus Ele conhece. E isso nos remete a algumas preocupações, irmãos, porque aquilo que está escondido em nós, Deus já foi revelado para Ele. Ele já sabe do que está escondido em nós. Por isso que quando nós dobramos o nosso joelho, nós precisamos conversar com Deus com toda a sinceridade, com toda a verdade, para que essa transformação venha acontecer em nossas vidas. E não seja somente aparente transformação, tem que ser uma transformação verdadeira e genuína. E essa transformação genuína, verdadeira, só vem através da palavra de Deus. A transformação, a mudança de vida só vem através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera a vida do homem. É a palavra de Deus que transforma o homem. É a palavra de Deus que gera em nós um novo viver, um andar em novidade de vida. Nicodemos reconhece Jesus como mestre vindo de Deus. Irmãos, o ato de reconhecer Jesus como mestre de Deus, o ato de reconhecer Jesus como Salvador, o ato de reconhecer Jesus como grande mestre, o ato de reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, é algo que o ser humano necessita fazer. E é tudo isso que o ser humano não quer, reconhecer a autoridade de Cristo Jesus. Mas eu dou glória a Deus, porque você, a minha pessoa, nós tivemos esta oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha alma. Eu aceitei a Jesus no dia 30 de abril de 1999. E de lá estou até hoje dizendo que Jesus Cristo é bom, Ele salva, Ele liberta. Eu reconheci o poderio de Cristo e quanto Ele é Salvador na minha vida. Se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? Se você não tivesse aceitado Jesus, quem seria você hoje? Onde você estaria? Qual seria seu comportamento? Qual seria a sua família? O que você teria na sua vida se não fosse Cristo Jesus? O salmista no Salmo 124 ele disse, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Mas por isso que Deus, Ele nos deu a Jesus Cristo para nossa proteção, para nossa salvação, para nossa libertação. Então é necessário reconhecer Jesus enquanto seu poder e a sua glória. E queira ou que não queira, todo joelho vai chegar um momento que vai ter que se dobrar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Todo joelho vai ter que se dobrar a Jesus de Nazaré. Os fariseus, de fariseu a discípulo, Nicodemos vai ter essa conversa com Jesus. Jesus mostra a ele o processo da salvação, de nascer de novo, de ser gerado pela água, pela palavra de Deus, nascer do Espírito também. E isso Nicodemos já começa agora a entender mais o processo da salvação que seria dado agora por Cristo Jesus. Em João capítulo 7, ele agora já defende agora os discípulos de Jesus. Quando chega no final do livro de João, Nicodemos já está agora do lado dos seus discípulos de Jesus, já do lado de Jesus, incentivando Jesus, falando de Jesus também. E isso nos remete, irmãos, que o poder do Evangelho chega a qualquer pessoa. Não importa a sua posição social, não importa a sua posição eclesiástica, mas a palavra de Deus ele chega trazendo vida para as nossas famílias, para a nossa casa, para o nosso lar e para a nossa própria família e nossa própria casa. Então, de fariseu a discípulos, príncipe dos fariseus, tinha um grande destaque. Quem eram os fariseus? Nicodemos recebe a palavra. Então, o Nicodemos, mesmo sendo fariseu, ele precisava ouvir de Jesus o processo da salvação. Então, tem pessoas, às vezes, que estão tendo conhecimento da palavra. Quantas pessoas você conhece que conhece a Bíblia talvez toda, como nós falamos, e, no entanto, vive na prática do pecado, vive distanciado do Senhor? E são essas pessoas que necessitam ouvir a palavra. Porque quando a palavra é pregada, ela vai gerar vida e transformação nessas pessoas e nesses corações. O milagre do novo nascimento, regeneração. Quando a Bíblia fala de ser regenerado, está dizendo que aquele espírito, que a nossa alma, o nosso espírito que está morto, vai receber vida. O pecado, irmãos, ele gera morte.
O pecado, ele gera morte na vida das pessoas. Então as pessoas que não têm a Deus, não aceitou a Jesus, elas estão mortas. Elas estão mortas por causa dos seus próprios pecados. Mas ao aceitar a Jesus Cristo, essas pessoas são regeneradas. A alma e o espírito que estão mortos recebe energia, recebe força, recebe vida, recebe gozo, recebe paz, recebe ânimo. E elas são regeneradas, retornam a ter vida agora em Cristo Jesus. E essa regeneração, trazida através da palavra de Deus, gera na pessoa mudança, transformação de vida. Ao ser regenerado, a pessoa nasce novamente da água e do Espírito. Quando nós falamos nascer da água e do Espírito, nós estamos falando de uma forma espiritual. Não é nascer fisicamente, não. Aquele homem que está morto vai receber vida. E esta vida vai fazer com que ele ande agora em novidade de vida. Então, nascer na água e do Espírito significa receber a palavra. Receber orientação, ter sua alma animada, ter sua alma renovada, andar pelo Espírito, agora receber energia, receber força e receber a pessoa bendita do Espírito Santo dentro de si, algo que está separado do homem. O Espírito Santo não habita em todos os homens. O Espírito Santo só habita no homem que aceita Jesus Cristo, passa pelo processo de regeneração, de renovação, nasce de novo e após nascer de novo recebe agora o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo receber o Espírito Santo, não estou falando receber o batismo do Espírito Santo, que isso é outra coisa. Primeiro você recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a marca do sinal dentro de cada cristão que aceita Jesus Cristo verdadeiramente. E após isso, cada um vai receber agora o batismo do Espírito Santo de acordo com a busca. Então, receber o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito. Amém? E após ser selado pelo Espírito, aceitar a Jesus, agora nós podemos receber o batismo no Espírito Santo. Que a evidência de ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Tá bom? Então, basta também regeneração, justificação, adoção e santificação. A justificação só veio por causa de Cristo Jesus. É Cristo que nos justifica. Nós somos de pecado, cheio de defeitos, cheio de tantas coisas ruins. Mas quando aceitamos a Jesus Cristo, Jesus que não teve pecado e morreu em nosso lugar, ele agora nos justifica diante de Deus. Jesus não apresenta a Deus os nossos pecados. Jesus apresenta a sua morte na cruz do Calvário. E através dessa morte ele nos santifica. Ele agora nos justifica através dele. E através disso nós somos agora aceitos como filhos de Deus. Agora não filhos mais por criação, porque fomos criados, mas filhos agora por adoção. Então somos regenerados, através da regeneração via justificação, e por causa de sermos justificados, nós somos agora recebidos por Deus como filhos por adoção. Deus agora nos aceita como filhos adotados por Ele, através da morte de Cristo Jesus. E através dessa adoção, nós precisamos agora passar pelo processo de santificação. Esse processo de regeneração, de justificação é imediato. Aceitou a Jesus Cristo, se rendeu a Ele, crer que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. E agora você está regenerado, você está justificado. Já o processo de santificação, ele é longo. É a vida toda vamos estar por esse processo de santificação em nossas vidas, tá bom? Meu Deus, é coisa boa, coisa boa, coisa boa. Mas eu espero que você tenha gostado, que você esteja aprendendo conosco. Eu espero que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no meio do seu coração e que nós possamos ter entendimento da vontade do Senhor, tá bom? A paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique conosco, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a sua vida.